Quando alguém pergunta quem é o personagem favorito de Masashi Kishimoto, normalmente as respostas são previsíveis: Naruto, Sasuke, Kakashi, talvez até mesmo o Itachi. Porém, existe um personagem que, quando analisamos a obra com atenção, parece receber um tratamento completamente diferente dos outros. Um personagem secundário que recebe destaque constante, desenvolvimento contínuo, momentos épicos, arcos próprios, participação em eventos importantes, e ele continua sendo relevante até os dias de hoje. Esse personagem é Shikamaru Nara, e depois de analisar toda a trajetória dele, eu comecei a me perguntar: será que o Shikamaru é, na prática, o verdadeiro personagem favorito de Masashi Kishimoto? Porque desde o início da obra, Shikamaru recebe um tratamento totalmente especial. Então, vamos voltar para o nosso querido Naruto clássico. Naquela época, Shikamaru era só mais um genin qualquer, mas mesmo assim já existia algo diferente nele. Enquanto muitos personagens eram definidos principalmente por suas técnicas, Shikamaru era definido por sua inteligência. Ele não era o mais forte, não era o mais rápido, não tinha uma linhagem lendária, não possuía uma besta com caudas, mas compensava tudo isso com um QI absurdo. O Kishimoto fazia questão de mostrar isso o tempo todo. Durante o exame Chunin, por exemplo, Shikamaru participa da Floresta da Morte. Ajuda Sakura quando ela tá encurralada. Mesmo que com uma breve participação, o ninja preguiçoso se mostra um líder, mostra raciocínio rápido e aos poucos vai se destacando dos outros genins. Depois vem sua luta com Kintsuchi, uma das lutas mais subestimadas do clássico, porque ali o Kishimoto apresenta um conceito que acompanharia Shikamaru pelo resto da obra: vencer sem ser o mais forte. Ele utiliza o cenário, manipula a posição da adversária e faz Kim bater a própria cabeça na parede. Uma vitória conquistada puramente através da inteligência. Eu fico imaginando o Kishimoto roteirizando essa cena, ele devia se divertir muito pensando nas estratégias do Shikamaru. Mas o verdadeiro momento de destaque acontece contra Temari, e aqui existe uma curiosidade que pouca gente conhece. Segundo o próprio Kishimoto, originalmente Shikamaru seria o vencedor do exame Chunin. Sim, o vencedor, acima de Naruto, acima de Sasuke, acima de Gaara, acima de todos. O plano inicial era que Shikamaru conquistasse o topo daquele torneio, mas então os editores do Kishimoto pressionaram por mudanças. A invasão de Konoha ganhou espaço, a história tomou outro rumo e Kishimoto precisou alterar os seus planos. Por isso acontece como conhecemos: Shikamaru acaba desistindo da luta contra Temari. Mas mesmo desistindo, ele continua sendo promovido, e isso é muito importante, porque ele se torna o único Chunin da geração. Único, entre todos aqueles gênios, entre todos aqueles monstros, naquele momento, o Chunin é Shikamaru Nara. Após o exame Chunin, chegamos em um dos maiores arcos da história de Naruto, o resgate de Sasuke Uchiha. Adivinhem só quem recebe a responsabilidade de liderar a missão: Shikamaru. Não é Kakashi, não é outro Jonin, não outro personagem mais experiente, é um adolescente recém-promovido. As razões são bem coerentes, na verdade, mas isso não vem ao caso. Continuando com o Shikamaru, mesmo com a falta de experiência, ele assume o comando, forma a equipe, distribui funções, cria estratégias e conduz a missão da melhor forma possível. Mas todo seu esforço é em vão, porque a missão fracassa, Sasuke vai embora. Mas o importante nesse caso não é o resultado, é o desenvolvimento, porque pela primeira vez Shikamaru carregou vidas nas costas, e isso culmina em uma das cenas mais humanas de todo o clássico, quando ele se culpa, quando ele percebe que suas decisões tiveram consequências, quando ele sente o peso da liderança. Então vem um momento com Shikako. Shikako e Shikamaru conversam, uma conversa muito marcante, onde Shikamaru recebe conselhos e a gente percebe o amadurecimento dele. Ali um menino termina de crescer, um homem nasce. E reparem numa coisa: quantos outros personagens secundários receberam um desenvolvimento tão profundo no clássico? O Shikamaru está presente desde o início do clássico até o final. Diferente dos outros genins que tem uma cena ou outra para brilhar, como é o caso do Rock Lee, Shino, Kiba, Hinata, Neji, o Shikamaru está presente em basicamente o clássico inteiro, e todas suas participações têm um peso muito grande para a obra. Isso sem contar todo o desenvolvimento, entre aspas, off-screen que ele tem, a amizade dele com o Choji, a dinâmica com o Ino Shikasho, a amizade dele com o próprio Naruto, a maturidade de querer ajudar o Sasuke mesmo não indo muito com a cara dele. E ironicamente, o Kishimoto faz um jogo muito interessante com o Shikamaru. Ele reclama o clássico inteiro: não quero lutar contra mulheres, e basicamente todas as grandes lutas do Shikamaru são ironicamente contra mulheres: Kintsuchi, Temari e Tayuya. Sem falar do desenvolvimento do futuro romance dele com Temari, que já vinha sendo trabalhado desde o clássico. Me arrisco dizer que Temari e Shikamaru foi o casal mais bem desenvolvido da obra, até acima de Naruto e Hinata. Mas o destaque não termina no clássico, o Shippuden existe também. O grande momento dele, arco de Kakuzu e Hidan,
ou melhor, o arco do desvivimento do Asuma. Nesse arco, pela primeira vez, vemos sua inteligência sendo usada não apenas para vencer uma luta, mas para lidar com o luto, a raiva, a vingança, a responsabilidade, a mudança irônica na personalidade, começando a fumar, algo que ele sempre criticou no Asuma. Repare bem, de todos os times de Naruto clássico, qual recebeu um arco inteiro dedicado a seu desenvolvimento? É o time do Shikamaru, Inoshika-cho. O Kishimoto no Shippuden não deu um arco exclusivo pro time do Gai, tampouco pro time da Kurenai, mas o Inoshika-cho teve seu momento de destaque, e principalmente o Shikamaru. O arco é dele, a vingança é dele, o crescimento é dele, a conclusão é dele, e o resultado, uma das melhores derrotas de vilão da história da franquia. Hidan é derrotado de um jeito humilhante, usando toda a inteligência de Shikamaru, exatamente como Kishimoto sempre gostou de fazer com esse personagem. Inclusive, é nesse período que o Asuma faz uma afirmação extremamente interessante. Ele diz que Shikamaru poderia se tornar um Hokage, se não fosse tão preguiçoso. Partindo para a Guerra Ninja, o arco gigantesco com centenas de personagens disputando espaço, Shikamaru continua recebendo atenção. Primeiro acontece o reencontro com Asuma, uma cena emocionante, despedida definitiva, o fechamento de um ciclo. Kishimoto decide atingir Shikamaru novamente depois disso, dessa vez com a despedida do Shikaku Nara. Durante o ataque do 10 Caudas, Shikaku é desvivido, e mais uma vez o Shikamaru lida com a perda. A responsabilidade bate na porta, porque parece que o Kishimoto sempre escolhe o Shikamaru quando quer explorar emoções humanas de forma mais profunda. E isso continua até mesmo depois do final da obra. Enquanto muitos personagens desaparecem completamente após Naruto terminar, Shikamaru continua recebendo material novo, ganhando 2 light novels, a história secreta de Shikamaru e a verdadeira história de Shikamaru. 2, enquanto diversos personagens sequer receberam uma. O Jiraiya canonicamente não tem nenhuma, por exemplo. Além disso, suas participações em novels de outros personagens são enormes. A novel do Gaara, por exemplo, utiliza o casamento de Shikamaru e Temari como um dos seus ganchos narrativos. Ou seja, mesmo fora do mangá principal, ele continua relevante. E então chegamos a Boruto, onde a diferença fica ainda mais evidente, porque vários personagens da geração antiga desaparecem. Kiba quase não existe, Shino aparece pouco, Choji recebe pouco destaque, Tenten então nem se fala. E isso é considerando o anime, porque no mangá é pior ainda. Mas o Shikamaru continua presente, e continua presente de uma forma muito importante. Chegando, por exemplo, em Two Blue Vortex, ele se torna um Hokage. E aqui existe uma ironia maravilhosa, porque anos atrás o Asuma crava que o Shikamaru poderia ser Hokage se não fosse tão preguiçoso. E ironicamente, ser Hokage era uma das coisas que o Shikamaru não queria nessa vida. Se pudesse, ele passaria dias e dias e anos só observando as nuvens. Mas não tem jeito, o cara é brabo demais, a bola procura o jogador. Quer dizer, a Kunai procura o ninja. Olhando toda essa trajetória é difícil ignorar o padrão. Desde o clássico, passando pelo Shippuden, passando pelas novels, por Boruto, Two Blue Vortex, Shikamaru nunca deixa de ser relevante, nunca deixa de crescer na história. Bem, sem dúvidas o Shikamaru é um dos personagens secundários mais bem trabalhados por Masashi Kishimoto. Mas enfim, comenta aí se você concorda comigo, e comenta também se você lembra de algum personagem secundário mais bem desenvolvido que o Shikamaru. Deixa seu like, se inscreve e fica atento aos próximos vídeos. Tamo junto, gameizada. Eu te espero na próxima.